Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu queria reagir a um vídeo do canal Olá Ciência e o nome do vídeo é Frango ou Whey Protein, qual é melhor? Galera, o link do canal está na descrição, peço que você se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, beleza? Bora lá! Peito de frango ou whey protein? Qual é a melhor fonte de proteína para os seus músculos? No vídeo de hoje, em mais uma batalha nutricional, eu vou te contar se o peito de frango, que é uma opção mais natural e até mais barata, se ele dá conta do recado, ou então se o whey protein é mesmo necessário para o ganho de massa. Quem não faz academia pode tomar whey protein? É verdade que frango tem hormônio e que whey é bomba? Me conta nos comentários o seu preferido para ganhar proteína e bora desvendar todos os mitos, começando a batalha pelo alimento que está no prato de muitos brasileiros, marombas ou não, o peito de frango. O peito de frango é a carne mais consumida do Brasil, mas isso não é por acaso. Com a perda de compra do nosso dinheiro, o quilo de um peito de frango chega a ser 3 a 5 vezes mais barato que o quilo de cortes bovinos, como acém, filé mignon e contrafilé. Além de ser acessível, o frango é uma excelente... Aqui na minha cidade, o quilo da carne, de uma carne, tá saindo aí entre 30 e pouquinho, 32, 33, até os 45. E o peito de frango sai aí a 17, 18, 19, 20, 21, até 22. Então, com certeza, o peito de frango é mais acessível para a população. fonte de proteína. Para você ter ideia, 100 gramas de peito de frango tem 22,5 gramas de proteína, mais do que os 18,4 gramas do acém bovino e os 12,6 gramas de 2 ovos. Mas algo ainda mais interessante no frango é o seu teor de gorduras. 1 quilo tem 6 vezes menos gorduras totais que a carne vermelha e apenas 0,6 gramas de gordura saturada, bem menos que os 6,3 gramas da carne. Isso é ótimo, considerando que reduzir o consumo de gordura saturada ajuda a controlar o colesterol do sangue, diminuindo o risco de entupimento das artérias e morte por doenças cardiovasculares. Além, é claro, de ajudar no emagrecimento para quem busca alternativas de proteína mais magra. Mas não se engane, eu tô falando aqui do peito de frango, que é uma das partes mais saudáveis do frango. Se você comer aquela coxa com a pele esturricando, vai comer tanta gordura ou mais do que na carne vermelha. Você sabia disso? O melhor é preparar o frango sem pele, grelhado ou no forno sem óleo, ao invés de frito, beleza? Assim como o preparo influencia na... Ou também se você for preparar o peito de frango empanado, a milanesa, com queijo, com tudo que tem direito, digamos assim, né? Então você perde um pouco do valor nutricional daquele alimento. quantidade de gordura do frango, o cozimento adequado do peito também facilita a digestão. Isso acontece porque o aquecimento provoca uma mudança na estrutura das proteínas, facilitando a quebra em partes menores que vão ser aproveitadas pelo seu corpo. Além disso, comer pedaços de frango dá saciedade, não só pelo volume do alimento preenchendo seu estômago, mas também porque o alto teor de proteínas aumenta os níveis de hormônios que desaceleram o esvaziamento do estômago. O alimento fica mais tempo sendo digerido no estômago antes de ir para o intestino, o que te ajuda a comer com moderação. E dá tempo do corpo liberar ainda mais hormônios de saciedade por isso, tornando um frango um excelente alimento para controlar o peso. Por falar em hormônios, existe a ideia de que o frango recebe o hormônio do crescimento e de que nós acabaríamos comendo essas substâncias também. Pô, esse é um fake news brabo que o pessoal espalha por aí, sinceramente. Mas esse é um dos maiores mitos sobre o frango. No Brasil, é proibido colocar hormônio na ração de animais, pessoal, desde 1976, assim como é proibido injetar hormônios nas aves desde 2004. Os frangos são maiores hoje em dia por causa da seleção de animais maiores para se reproduzirem, e também por causa de melhorias na alimentação das aves, que recebem rações mais nutritivas, o que estimula um desenvolvimento mais saudável que permite o crescimento. Seria até inviável para os produtores comprarem e aplicarem as injeções de hormônios. O custo ultrapassaria o valor da própria ave, o que não faria sentido comercial. Então, nada de uso de hormônio para criar um super frango. Pode comer o seu peito de frango tranquilo, que é super saudável e sim, quando combinado com uma boa fonte de carboidratos como arroz e batata, cria uma refeição que dá saciedade e energia para o pré e para o pós-treino. Mas há quem escolha uma alternativa bastante... Galera, se eu fosse dar um conselho para vocês, é basicamente isso aí. Fazer uma alimentação completa. Arroz, feijão, frango, salada. bastante prática para consumir mais proteína. O whey protein. Será que o whey consegue substituir o frango? Ou será que é até melhor que o frango para quem quer ganhar massa muscular? O whey é um dos suplementos de proteína mais consumidos no Brasil e no mundo. Traduzindo do inglês, whey significa soro do leite
E protein significa proteína. É uma proteína do leite de vaca que, na verdade, veio da indústria do queijo. Em uma das etapas de produção do queijo, a coalhada é separada do soro e usada para fabricar o queijo. E o soro do leite, por muito tempo, ia para a alimentação de animais ou era descartado, até que a indústria percebeu que esse soro líquido rico em proteínas poderia dar origem a um novo produto, que valeria até mais do que o próprio queijo, o whey protein. Não demorou para que o whey virasse febre entre o pessoal que treina e que quer consumir mais proteína. Até por isso surgiu a ideia de que o whey era bomba. Mas não tem nada disso, galera. Bomba é o nome popular dos medicamentos anabolizantes, derivados principalmente da testosterona, que é um hormônio que estimula o crescimento dos músculos. Cara, eu já cansei de ouvir da minha família vendo os potes de whey protein. Isso é bomba, isso é bomba, isso é bomba. Isso há muito tempo atrás. Hoje em dia eu acho que já deu uma amenizada, né? O povo já olha o whey protein já agora como um suplemento alimentar de fato como ele é. Eu já falei como a bomba pode gerar efeitos muito perigosos em um vídeo aqui. Mas tomar whey é completamente diferente de usar bomba. O whey não tem hormônio nenhum na composição. É simplesmente proteína purificada do leite e que pode vir em 3 versões: whey concentrado, isolado e hidrolisado. Me conta aí se você já sabe quais são essas diferenças. O whey concentrado recebe esse nome em referência ao processo de produção que deu origem ao whey, que simplesmente concentra proteínas. Ele tem ali na casa de 70% de proteína e os melhores do mercado têm cerca de 80%. Ou seja, uma dose ou scoop de whey concentrado de 30 gramas tem entre 21 e 24 gramas de proteína, e o resto é uma mistura ali de gorduras do próprio leite e carboidratos como a lactose. Mas cuidado, porque muitas vezes, para dar um sabor gostoso ao whey, para ele não ficar com aquele cheiro e gosto de cimento, muitas marcas colocam mais carboidratos e gordura, diminuindo o teor de proteínas. Então sempre confira o rótulo comparando a quantidade de proteína em relação a 100 gramas de produto, e não em relação ao tamanho da dose que o fabricante estipula. Um whey protein de 80% de proteína vai ter 80 gramas de proteína a cada 100 gramas. E olha que eu já vi whey com 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. O resto tudo carboidrato e gordura. Já imaginou? Já o whey protein... Exatamente, galera. Eu vejo aí no mercado, não são todas as marcas. Tem marcas muito boas que fazem whey protein muito bons. Mas assim, você vê algumas marcas que você pega aí 25 gramas de proteína. E aí você tem quase isso aí também de carboidrato. Então, talvez esse whey não seja tão interessante de você comprar. Então, é você, de fato, analisar a tabela e ver se essa correlação é uma correlação adequada. Você, de fato, se você não olhar a tabela na hora da compra de um whey protein, você pode estar comprando um suplemento de carboidrato e não um whey protein. Protein isolado pode ter até 90% de proteína. Ele passa por um processo de filtragem mais eficiente, que remove a gordura e quase toda a lactose. Você pode até pensar que ele é uma excelente opção para uma pessoa que segue uma rotina de atleta e que qualquer grama de proteína a mais é milimetricamente considerada. Mas o problema é que o whey isolado é bem mais caro também, podendo chegar até quase o dobro do preço do concentrado, dependendo da marca. Vale a pena esse valor a mais só por causa de 10% a mais de proteína? Olha, se você não é um atleta de alto desempenho que pode pagar por essa diferença, não compensa. Mas tem uma situação que pode sim ser interessante você usar o isolado, que é para pessoas com intolerância severa à lactose. Apesar do whey concentrado já ser bem baixo em lactose em relação ao leite puro, para quem tem intolerância grave, ele pode sim disparar problemas intestinais. E com o isolado não tem isso, porque o teor de lactose é quase zero. Mas e o whey hidrolisado? A diferença é que o whey... Eu tenho uma paciente que faz uso desse whey protein isolado. Hidrolisado vem com a proteína do leite quebrada em partes menores, os aminoácidos. Ou seja, ele vem com a proteína pré-digerida, o que facilita a digestão e a absorção rápida dos aminoácidos em pessoas que precisam ter a proteína rapidamente disponível no sangue. Por exemplo, atletas de alto desempenho que acordam e depois de 15 minutos já tem que estar treinando. O whey protein hidrolisado para esse tipo de situação faz sentido. Ele também é útil para dar proteína para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que perderam uma parte do estômago. O estômago é importantíssimo na digestão de proteínas, e aí sim, vale a pena investir em um whey hidrolisado e pagar incríveis R$300 ou mais por um pote de 1 kg. Agora, se você é uma pessoa comum que só quer ganhar uma massa muscular tranquilo na academia,
vai de concentrado mesmo, meu irmão. Não fique inventando moda. Ele vai te atender muito bem e você não vai gastar tanto quanto os outros. Então parece que para quem precisa de proteína, o whey seria o ganhador da nossa batalha. Afinal, o frango tem 22,5 gramas de proteína a cada 100 gramas e o whey concentrado tem até 80 gramas. Será mesmo? Olha, fazer escolhas para uma alimentação do dia a dia não é tão simples quanto parece, eu sei. Ainda mais quando você está em busca de resultados na academia ou mesmo em busca de mais saúde. Eu já vou te explicar por que nem sempre o whey é a melhor escolha, mas antes eu quero te apresentar uma solução para que em 2025 você nunca mais tenha dúvidas sobre o que comer. E essa solução se chama Live Up. A Live Up já é nossa parceira de longa data aqui no canal e é uma empresa dedicada a te entregar na sua casa marmitas e lanches congelados que vão te ajudar a ter hábitos mais saudáveis com bastante praticidade. Se liga, são mais de 50 sabores de marmitas e opções para todas as fomes. Tem as marmitas do dia a dia com combinações que todo mundo gosta, tem as turbinadas para você que precisa comer mais e está atrás de mais proteína, tem massas e também lanchinhos e porções que são uma mão na roda quando bate aquela vontade de coisa saudável e gostosa. Todas as refeições foram cuidadosamente montadas por nutricionistas e chefes de cozinha, pensando não só na saúde, mas também no sabor, pessoal. E você pode receber aí na sua porta tudo isso entrando no link da descrição ou no QR Code aqui e fazendo seu pedido. A minha sugestão é sempre você começar com um kit de 20 marmitas da sua escolha para você já receber um baita desconto. E aí você usa o cupom CIência15 para 15% de desconto na primeira compra. Junta e compra para a família toda porque é comida gostosa, saudável e que se encaixa em qualquer rotina e dieta. Mas e o Whey Protein? Ele serve para qualquer um? Chegou a hora de descobrir quem ganha a nossa batalha nutricional. Peito de frango ou Whey? O Whey já começa... Já vou responder, galera. O Whey Protein serve para qualquer um. Essa batalha ganhando por causa de uma maior concentração de proteínas por porção e mais um ponto pela praticidade. Não tem maneira mais fácil de obter proteína de forma rápida do que tomar um copo de whey. Mas será que ele vence nos outros aspectos? Bora falar das calorias. Uma porção de 100 gramas de peito de frango e uma dose de 30 gramas de whey tem a mesma quantidade de proteínas e cerca de 120 calorias. Então, nesse caso, calorias nós temos um empate. Mais um aspecto, diversidade de nutrientes. O peito de frango se destaca porque ele é um alimento de fato, um alimento com várias vitaminas, B3, B5, B6, fósforo, selênio e vários outros minerais. Já o whey tem 15% da nossa necessidade diária de cálcio, enquanto o frango não tem quase nada. Mas o whey tem uma composição nutricional menos variada, em geral. Então, ponto para o frango. Mais um aspecto, saciedade. Apesar dos dois serem grandes fontes de proteína, que aumentam a saciedade, a diferença é que o frango é um alimento sólido. Uma comida sólida exige que você mastigue e coma mais lentamente. Assim é fácil para o cérebro entender que você comeu. Já no whey, você mistura o pó com um líquido e toma rapidamente sem mastigar. Então o frango vai te deixar mais saciado que o whey. E pensando em saciedade, que é importante principalmente para quem quer controlar calorias e perder peso sem sentir fome, o peito de frango sai em vantagem. Próximo aspecto, processamento do alimento. O peito de frango é um produto minimamente processado. Ele basicamente foi limpo, embalado e resfriado antes de chegar na sua mesa. Não tem conservantes ou mudanças na sua composição natural. Mas e o whey? Do ponto de vista técnico, o whey é um suplemento alimentar, então ele não entra tecnicamente nessa classificação de processamento tradicional. Mas se a gente fosse considerar os ingredientes, o whey seria pelo menos um produto processado. Isso porque o soro do leite concentrado é uma versão modificada do produto. Galera, os dois alimentos são ótimas opções para você incluir na sua dieta. Mas a preferência sempre, se você é um indivíduo saudável que não tenha nenhum problema específico, a melhor opção sempre é você mastigar os alimentos e você ter contato com alimentos in natura. O que ele falou ali é super importante. Sobre a praticidade também. O whey protein é uma opção muito mais prática. Sim, por exemplo, se você estiver na pressa, você pode fazer whey protein, beber e pronto, matou ali, cumpriu a sua refeição. Mas pelo ponto da saciedade, mastigar os alimentos seria melhor para a sua saciedade. Um alimento sólido traria maior saciedade para você do que um alimento líquido. Então, comer o frango nesse caso seria melhor, mas de fato as duas opções são boas. Mas se você pudesse escolher, primeiro pensa em alimentos e depois você
analisa a necessidade de um suplemento alimentar na sua vida. Mas, de fato, os dois são ótimas opções. O whey protein não é bomba. Original, o leite. E o whey tem adição de emulsificante para melhorar a textura, que é a lecitina de soja que vem do óleo de soja. Já algumas versões de whey com sabores diferentes têm aromatizantes e adoçantes artificiais. Então, por isso, o whey seria classificado como um produto ultraprocessado. Portanto, ponto para o frango que é mais natural. E último aspecto, o preço. Colocando na ponta do lápis, o quilo do peito de frango sai em torno de R$16, com um total de 225 gramas de proteína, enquanto 1 quilo de whey concentrado sai em torno de R$120, pelo menos 8 vezes mais que o frango, mas com apenas 3 vezes e alguma coisinha ali a mais de proteína. Ou seja, é mais barato você comprar 1 quilo de frango pensando em proteínas do que comprar 1 quilo de whey. É claro que você está pagando pela praticidade de não ter que cozinhar a proteína toda vez que você toma, mas na nossa batalha, o último ponto é do frango, que vence por 5-3. O whey protein até pode ser usado por causa das suas vantagens e praticidade de concentração proteica, mas é uma opção estratégica como um complemento à dieta, especialmente para quem quer ter ganho de massa, mas não como substituto de alimentos naturais. No fim das contas, é o equilíbrio ali e uma boa consulta com um nutricionista que vai te apontar qual é a escolha ideal no seu caso. Fechado? Me conta nos comentários com a hashtag Batalha Nutricional qual alimento você quer que eu compare no próximo vídeo. Será que rola uma água saborizada versus H2O versus água tônica? Leite integral desnatado? Galera, o vídeo muito bom, muito explicativo. De fato, as pessoas têm um pouco de dúvida sobre qual opção você usar, frango, carne, whey protein. E se você tiver a influência da indústria fitness, talvez você escolha o whey protein, mas você não precisa de whey protein para você bater a sua cota de proteína no dia. Você pode mastigar. Ah, Lucas, mas é mais complicado mastigar ao longo do dia. Sim, correto. Por isso que, como ele falou ali, você paga o whey protein pela praticidade. Então, o whey protein é uma boa opção, assim como o frango é uma boa opção. Mas o meu conselho é que você primeiro faça uso de alimentos e posteriormente converse com seu nutri e veja se há necessidade de você inserir um suplemento alimentar na sua vida. Beleza, galera? Gente, o link do canal está na descrição. Peço que você se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Galera, tamo junto, até logo, até breve e valeu!